Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos estudar a lição essa semana, uma semana importante de estudo da lição. Se você não acompanhou os outros estudos, acompanhe. Estamos estudando a lição dos jovens da Igreja Adventista e este tema é importante. E como é importante? Porque, como você sabe, a lição está trazendo sobre a identidade da igreja. Então, conheça muito bem a identidade da Igreja Adventista. Você que está aí dentro, é importante que você saiba a verdadeira identidade da igreja e para você que está fazendo suas pesquisas também, entenda como que surgiu essa igreja, entenda sobre as suas doutrinas e sobre a sua verdadeira identidade e se essa identidade se assemelha com o caráter de Cristo que deve ser seguido de conformidade com a sua palavra, ok? Então vamos iniciar esse estudo. Eu vou projetar na tela a lição da Escola Sabatina e nós iremos estudar. Lição dos jovens, essa é a lição 5, né? O grande conflito. Primeira lição de sábado, 28 de outubro, Apocalipse. Leia para o estudo dessa semana Apocalipse 12, do 7 ao 11. Vamos ler então Apocalipse 12, do 7 ao 11. Vamos ver o que diz lá. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e da noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, estou lendo até o versículo 12, li um pouquinho mais ainda para dar o contexto. A partir do título e do estudo da semana, anote as suas impressões sobre o que se trata a lição. Bom, eu acredito que trata do grande conflito entre bem e mal, porém você sabe que a igreja traz esse título como um livro, né? O grande conflito, que foi uma revelação, entre aspas, dada a Ellen White. Pesquise. Em comentários bíblicos, livros denominacionais e de Ellen G. White sobre temas neste texto de Apocalipse 12, 7 e 11. Como eu tenho falado em todos os meus vídeos, nós não pesquisaríamos Ellen White para o estudo da palavra. Nós iremos estudar sim a lição, porque o intuito realmente é estudar a lição. Se tiver citações delas aqui, a gente vai ler, mas eu não vou adentrar em livros da Ellen White, porque a Bíblia ela é suficiente. Saiba disso, a palavra de Deus é suficiente para te trazer toda a revelação. Estude a lição dessa semana para se preparar para o sábado, 4 de novembro. Então vamos lá. Lição de domingo. Mais do que uma teoria. A grande batalha é como a história principal de toda a Bíblia. Imagine que há uma luta entre o bem e o mal que começou no céu. Isso nos ajuda a entender por que há tanta tristeza e problema no mundo todos os dias. Podemos ver essa batalha ao longo de toda a Bíblia e da história humana. Logo após a época da Igreja Cristã Primitiva, o cristianismo fez uma série de acordos com o paganismo que levaram à supressão ativa da Bíblia durante a Idade das Trevas. A reforma começou a desvendar camadas de superstições através da influência de homens como John Wycliffe, John Hus, Jerome, Martinho Lutero e João Wesley. Outros crentes, como os valdenses e anabatistas, promoveram ensinamentos bíblicos importantes e sofreram perseguições graves por isso.
Esses vários eventos históricos foram resumidos de forma sucinta no final dos anos 1850, quando Deus deu a Ellen White uma visão, e eventualmente se tornou o livro A Grande Controvérsia. Bom, essa questão aqui é uma questão que a gente precisa analisar, tá? Por quê, irmãos? Engraçado, né? Que esse tema e esse livro já existia. Você sabia disso? Pois é, já existia. Ele já estava escrito. Aliás, muitas citações do próprio livro de Ellen White já tinham sido escrito. E aí, Deus deu para ela, deu para outro, ela copiou o que Deus deu de outro. Como é que fica isso? Vamos avançar aqui, depois a gente vai retomar essa historinha aí, tá bom? O tema da grande batalha é como uma lente que nos ajuda a ver e entender toda a verdade bíblica. Imagine que os cientistas descobrissem uma teoria de tudo que explicasse como o universo funciona, e eles dissessem que conheceríamos a mente de Deus. Como o teólogo adventista Herbert Douglas escreveu em resposta, os adventistas foram agraciados com uma perspectiva que fornece uma teoria de tudo. Isso nos apresenta a mente de Deus. Não a descobrimos, ela nos foi dada. Chamamos isso de tema da grande controvérsia. Tudo que Deus deu está aqui. Tudo que Deus deu está aqui. A mente do Senhor, a ideologia do Senhor de revelação está aqui. Está aqui. Aliás, o livro de Apocalipse, o nome é Revelação de Jesus Cristo. Há tudo o que haveria de vir. Então, assim, a teoria de tudo é a própria palavra de Deus. O que você precisa saber agora para ver se essa outra visão, esse outro evangelho, que a própria palavra de Deus desautoriza, se esse outro evangelho ele vem a confirmar a palavra de Deus ou acrescentar pontos que não estão aqui. Porque se for para acrescentar pontos que não estão aqui, a própria palavra diz que deve ser anátema. A própria palavra. Ainda que um anjo do céu viesse revelar algo diferente do que foi escrito aqui, que seja considerado maldito, anátema. Ok? Então, é isso. Se esse escritor está dizendo aqui que a gente está conhecendo a mente de Deus, olha, tem que ser um pouco mais sério com relação a isso. Porque se a mente de Deus está querendo revelar algo que não está aqui na própria palavra de Deus, então é meio controverso isso, né? Eu teria um pouco mais de cautela para usar o nome de Deus em vão desta maneira, dizendo que essas coisas vieram da mente do Senhor. Olha só. Então, vamos continuar a lição. Lição de segunda-feira, ataque maligno. Deus deu a Ellen White uma visão sobre a grande batalha, que durou 2 horas em Lovett's Grove, em Ohio, durante o serviço fúnebre de uma criança. A visão durou 2 horas. No dia seguinte, enquanto voltava para a casa de trem com seu marido, Ellen White sentiu a presença de um passageiro invisível do lado deles. Ai, 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 ai. Ela podia sentir que esse passageiro estava determinado a não deixar a verdade sobre si mesmo ser revelada. Olha só. Sentia vulto ainda. Meu Deus. No mesmo dia, os White pararam na casa de um amigo em Jackson, em Michigan, para descansar durante a viagem. Apenas alguns minutos depois da visita, Ellen sentiu uma sensação estranha e frio percorrer o seu lado direito e o coração sendo atingida por um derrame súbito. Olha só a gravidade dessas informações aqui. Olha a gravidade. Embora estivesse a apenas 50 milhas de casa, ela tinha certeza de que não veria seus filhos novamente. Tinha certeza ou não tinha certeza? As pessoas presentes oraram fervorosamente por ela e ela conseguiu continuar a sua jornada de volta para Battle Creek, em Michigan, onde lentamente escreveu o que tinha visto. Ela só conseguia escrever uma página de cada vez e precisava descansar por 3 dias após cada uma, mas eventualmente terminou o livro. Em junho do mesmo ano,
Ellen recebeu esclarecimento sobre o ataque que sofreu na casa de Dan Palmer. Ela escreveu: fui mostrada em visão que no ataque repentino em Jackson, Satanás pretendia tirar minha vida, mas anjos de Deus foram enviados para o meu resgate. O primeiro relato publicado dessa visão apareceu na edição de 1858 de Dons Espirituais. Isso foi posteriormente expandido para os 4 volumes de O Espírito de Profecia e finalmente para a série de 5 partes, A Conflito dos Séculos, da qual a grande controvérsia é o último livro. Meus irmãos, olha a gravidade disso. Ela estava literalmente sentindo a presença do mal, o frio, a escuridão, tudo isso. Aliás, escuridão era o que ela gritava cada vez que ela voltava de alguma visão. Você acredita mesmo? Você acredita mesmo que ela teve uma visão para escrever um livro? E esse livro, ele foi um livro que revelaria todo o nosso futuro? Só que engraçado, né? Ele revela o futuro e contraria a palavra de Deus. Engraçado, né? Engraçado que a Igreja Adventista, ao invés de usar a Bíblia para o Evangelho, ela usa o livro Grande Conflito. Olha só. E depois diz que a Bíblia é maior, é a luz maior, ela é uma luz menor. Eu já tenho falado aqui no canal há muito tempo. Passou de ser luz menor. Passou. Mais importante da Igreja Adventista é evangelizar com esse livro, O Grande Conflito, que desautoriza a palavra de Deus desde o seu primeiro capítulo. Você sabia disso? Pois é, se você estudar o livro e comparar com a palavra de Deus, você precisa tomar uma escolha. Porque a Bíblia revela de um jeito e o Grande Conflito revela de outro. Vamos avançar então. Apocalipse 12 dá uma visão geral deste conflito, começando com a guerra no céu, abordando a tentativa de matar Jesus e a perseguição contra a igreja na Idade Média, e terminando com a guerra final contra a igreja remanescente, pouco antes da volta de Jesus. Isso mostra claramente que Satanás foi expulso do céu para a terra e levou consigo uma parte significativa dos anjos. Ninguém quer que seus pecados sejam expostos publicamente, Satanás não é exceção. Ele não quer que a verdade sobre a sua queda antiga glória seja conhecida. E o que explica porque ele tentou matar Ellen White antes de que ela pudesse escrevê-la. Bom, vamos lá. Satanás não quer que a verdade venha à tona, né? Pois é. E o que está escrito aqui é uma mentira. Então, se isso daqui aconteceu, entre aspas, ele permitiu, é porque ele quer que você não preste atenção no próprio texto que a gente leu de Apocalipse 12. Porque aqui está dizendo que Satanás foi atirado com seus anjos para a terra. Quando? Quando? Lá na época do Éden, é isso? É isso que está aqui? Bom, nós já sabemos que Satanás tinha acesso ao céu. Nós já sabemos que, no mínimo, até João, ele tinha acesso ao céu, porque ele estava lá em comunicação com Deus. Aliás, quem é o acusador? Quem é o acusador? Então, é muito simplório eu pegar a informação de Apocalipse 12 e dizer que Satanás foi atirado à terra lá naquele momento, que não tem mais acesso ao céu. É muito simplório, sendo que a informação contida em Apocalipse 12 ela precisa de ser entendida, porque é referência do final. Precisa ser compreendida. Aliás, vou fazer uma perguntinha para você. Apocalipse 12, como a gente está falando dele, né? Diz assim, ó. Houve peleja no céu. Quando? Vamos lá, vamos pensar quando. Vamos meditar no texto. Leitura e interpretação de texto, ok? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quando? Quando? Ah, foi lá no Éden, Wagner, depois, um pouquinho antes ou depois da queda de Adão. É mesmo? Vamos ver o que o texto diz. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Opa! Então não é a serpente que tentou Eva. Ou se é, ele é a antiga serpente. Agora ele é um grande dragão.
talvez porque criou o corpo, né? Depois desse longo tempo, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aí Wagner, tá vendo? Perfeito, tô vendo. Vamos ler o versículo 10? Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora veio? Ué, se ele foi atirado lá no Éden, como que veio? Muito pelo contrário. Se ele foi atirado lá no Éden, agora é que veio o pecado. Como que eu vou dizer que agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus? Não. Foi exatamente o reino das trevas que vieram. Se ele foi atirado lá no Éden. Presta atenção. Essa é uma referência de futuro. Nós estamos falando de Apocalipse. Para mim poder dizer essa informação aqui, eu preciso entender que este é um tempo curtíssimo, onde ele será definitivamente atirado à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos lá. Continuando ali, né? Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Não, peraí. Só um pouquinho. Ele nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, mas como se ele foi expulso lá no Éden? Não pode ser. Medite, você precisa meditar no que está sendo escrito aqui. Se ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite, é porque ele continua acusando. Até que vai chegar um momento que ele vai ser expulso. É o que o texto está apresentando. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles quem se ele foi expulso antes? Não faria sentido esse versículo. Por isso festejai, ó céus, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não, peraí, só um pouquinho. Pouco tempo lhe resta? Que pouco tempo? Já passou 6.000 anos? Que pouco tempo? Você está entendendo? E essa colocação que está sendo dita aqui, ela está contrariando a palavra de Deus, você já começa a ver que espírito que estava assombrando Ellen White. Se esse espírito deu essa mensagem para ela, e eu acredito que pode ter dado, exatamente para contrariar a palavra de Deus, para não preparar a igreja para esse evento que vai acontecer. Quando o inimigo vai ser atirado à terra para fazer perseguição aos santos, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aliás, meus irmãos, quando a gente viu ali, no primeiro slide que eu apresentei para vocês, estava vendo Apocalipse 12, do 7 ao 11. Por que não colocaram do 7 ao 12? Claro. Como é que vai explicar isso daqui? Pouco tempo de resto. A lição da escola sabatina é campeã de fazer isso. Campeã de anular texto. Os textos que podem contrariar Ellen White, contrariar, né, a visão adventista. Agora eu peço para você, líder adventista, pastor adventista, que me responda. Que me responda aqui. Que pouco tempo que resta. Diz para mim. Que pouco tempo que resta. Leia a sequência. Leia a sequência. Leia a sequência do que está dizendo aqui. Existe um tempo determinado após isso. 3 anos e meio. E Cristo volta. Esse é o pouco tempo que resta. Só que a igreja adventista ignora tudo isso. Ignora, coloca para a Idade Média. Qualquer lugar, qualquer data. Menos seguir o que a palavra de Deus está apresentando. Esse é um problema. Mas aí não cabe a mim. Cabe a mim somente mostrar. Cabe a você decidir ficar com a palavra de Deus ou com o grande conflito.
o outro evangelho de Jesus Cristo para Ellen White. Desculpa, não é de Jesus Cristo. O outro evangelho desse assombrador que assombrou ela. Foi desse, ok? Vamos avançar então? Vamos avançar. Lição de terça-feira. Guerra no céu. Olha só, nós já tratamos sobre isso. Vamos tratar um pouquinho mais, tá? Aqui vai vir um monte de desdobre. Eu não li isso aqui antes. Estou lendo agora com vocês. Em Apocalipse 12:7, somos apresentados aos dois principais jogadores nessa grande guerra, Miguel e o dragão. O dragão é identificado 2 versículos depois e ele é chamado de Antiga Serpente, Diabo e Satanás. Cada um desses títulos descreve um aspecto diferente de seu caráter e de como ele opera. Miguel é o nome do grande arcanjo em guerra com Satanás, Judas 9. Arcanjo significa o chefe principal dos anjos. Miguel é às vezes chamado de o grande príncipe, Daniel 12:1. Sabendo que Jesus retornará a esta terra com a voz de um arcanjo, João 5:28-29, 1 Tessalonicenses 4:16, podemos deduzir que Miguel é um dos muitos títulos de Jesus. Você pode deduzir, você não pode afirmar. Não tem como afirmar. Deduzir, tudo bem. Agora, afirmar, não. Não porque ele seja um anjo ou um ser criado, mas porque ele é o líder dos anjos. A guerra no céu começou porque Satanás desafiou o governo da autoridade e caráter de Deus. Obviamente, Deus não aniquilou imediatamente a sua oposição. Um fato que lança luz sobre o seu caráter. Ele é paciente e lento para a ira. Salmos 145:8. A guerra entre Miguel e o dragão se intensificou até que não houve mais lugar para Satanás e seus anjos no céu. Quando que não houve mais? Diz a mim. A Bíblia afirma que o diabo e seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12:9. Não, ela afirma que eles vão ser lançados no futuro. Ok? No futuro. É o que afirma aqui, eu acabei de ler para vocês. Efetivamente movendo seus ataques para incluir o povo de Deus e acusou diante de nosso Deus de dia e de noite. Versículo 10. O ponto de ataque havia se mudado do Criador para a sua criação. Causar dor aos filhos de alguém muitas vezes é mais doloroso do que se o ataque viesse diretamente ao Pai. Algo que podemos presumir que Satanás sabia bem. Está desviando o foco aqui, né? A lição está literalmente desviando o foco. Porque uma coisa é um acusador que acusa de dia e de noite, enquanto nós temos um advogado que defende. E outra coisa é você dizer que é só uma ação, talvez involuntária, ou tipo assim, querendo causar dor aos filhos de alguém. O que está falando aqui é de uma realidade, o que acontece. Ele é o acusador. O versículo 11 esboça 3 coisas que podemos fazer para obter a vitória nessa contínua batalha cósmica. Reivindicar o sangue de Jesus, lembrar do poder dos nossos testemunhos, estar disposto a sacrificar nossas vidas e chamados a fazê-lo. O sangue de Cristo é a única coisa que pode verdadeiramente expiar os nossos pecados. O sangue de Cristo, ele já expiou os nossos pecados. Ele já expiou os nossos pecados. Ok? Preste atenção nesse ponto. Ao reivindicar o seu sangue, reivindicamos a sua vitória sobre a própria morte. Compartilhar que Deus fez por nós ajuda a manter uma mentalidade de gratidão em vez de amargura. Fortalece a igreja como um todo. Não fomos feitos para viver isolados. Então não devemos fugir do ato encorajador de compartilhar com a nossa família espiritual. Estar disposto a dar nossas vidas pelo Evangelho revela um compromisso total com Deus. Quando alguém valoriza uma crença, neste caso a crença em Deus, acima da vida, nada pode ser feito para dissuadi-lo da crença. Nossa vida na Terra é preciosa, mas devemos amar mais as nossas vidas eternas e devemos estar dispostos a abrir mão de uma para ganhar a outra. Ok, perfeito, que foi colocado aqui nos últimos versículos, mas isso não prepara a igreja para a realidade. Que realidade? Realidade de que Satanás será tirado à terra para fazer perseguição aos santos. Ok? A igreja precisa se preparar para essa realidade. O problema é que a igreja coloca essa grande perseguição como já aconteceu. E aí ela não consegue dar um cabo de explicar isso daqui. Ok? Esses são eventos futuros que você precisa se preparar.
Você precisa se preparar para esses eventos futuros que estão sendo apresentados em Apocalipse 12. Isso é fundamental. Lógico que existe uma guerra cósmica entre o bem e o mal. É lógico. E por esse motivo Satanás será atirado na terra. Mas como diz o capítulo 12, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Preste atenção nesses detalhes. Vamos avançar então? Continuação do estudo de segunda-feira. A primeira metade do livro de Apocalipse discute as 7 igrejas, selos e trombetas, enquanto a segunda metade cobre principalmente o conflito final, na grande batalha. Não é. Não é verdade, é mentira. Porque as trombetas, elas apontam exatamente esse tempo determinado. Aliás, as testemunhas, essas mesmas que estão dispostas a dar a vida por causa de Cristo, são elas que tocam as trombetas. São elas que anunciam os flagelos. E a igreja adventista não está preparada para isso. Porque ela diz que já aconteceu. Sabia disso? Então se prepare para isso. Porque as trombetas irão tocar uma a uma, como o Apocalipse está revelando. E isso ainda não aconteceu. Então não é verdade o que está sendo dito aqui. O capítulo 12, que inicia a segunda metade do livro, não. Fornece um resumo e antecedentes desse conflito. Não, está fornecendo o futuro. Pode ter aspectos, sim, de Satanás ter perdido uma representatividade que ele tinha? Pode. Podem ter sido atirados da terra? Podem. Mas o importante que Deus está querendo revelar é futuro. Onde ele está mostrando que naquele momento vai ser expulso o acusador. Bom, não tinha acusador antes. Não tinha acusador antes. Acusador antes do Éden não existia. O acusador ele veio depois. Como é que ele vai acusar a humanidade se a humanidade não tinha pecado? Não tinha acusador. Então, preste atenção nesses detalhes. Os versículos 7 e 11 são particularmente significativos. Cadê o 12 daqui? Não botaram, né? Não importa. 12 não importa. A doutrina adventista não importa. Aliás, na verdade vai contradizer, então eles não botaram. Tá. O versículo 7 e 11 são particularmente significativos, pois identificam aonde a guerra começou, os principais participantes da guerra e como a vitória na guerra será alcançada. A grande controvérsia revela que a única maneira de salvar os pecadores envolve um risco imenso. Os verdadeiros motivos de Satanás e o verdadeiro caráter de Deus não serão totalmente evidentes para todos até o fim, permitindo muitos equívocos no entretanto. Deus, no entanto, é paciente e não se importa em esperar, sabendo que será absolvido no final. Então, assim, de fato, a gente consegue ver o motivo de Satanás. Porém, no momento da manifestação do anticristo, é como se o próprio Satanás estivesse governando. E ele vai governar por 3 anos e meio. Esse é o tempo que resta a ele para fazer a perseguição aos santos. Aquela grande perseguição que nunca houve, nunca jamais haverá. Por que nós estamos falando disso aqui na lição? Se nós estamos falando dessa grande perseguição? Porque contraria, eu sei. É que eu me esqueço. Contraria a identidade adventista, né? Já foi escrito por Ellen White, então deixa pra lá. Não importa. É impressionante. Continuação do estudo de quinta-feira. Satanás busca acusar Deus e seus seguidores, mas Apocalipse 12 e 11 aponta que podemos vencer pelo sangue do Cordeiro. Ao viver como humano e depois morrer na cruz, Jesus revelou o verdadeiro amor de Deus. A cruz também expôs o ódio de Satanás para que todos pudessem ver a diferença. Para que todos pudessem ver. A diferença não poderia ser maior. Jesus se humilhou e foi exaltado por Deus. Filipenses 2, de 5 a 11. Satanás se exalta e é humilhado por Deus. Isaías 4, 12 a 14. Jesus sacrificou sua vida para pagar o preço exigido pela lei quebrada, demonstrando assim que a lei pode ser seguida e que Deus é um governante justo e amoroso. Não. Jesus
sacrificou a sua vida para pagar o preço exigido pela lei quebrada, demonstrando assim que a lei não salva mais ninguém, que a lei não tem mais autoridade sobre o homem, mas sim a graça. E que agora nós estamos sob uma nova aliança, que agora está tudo internalizado aqui. Eu não preciso mais olhar para as pedras, ok? A lei não salva ninguém. Eu fui salvo por Cristo. Então não é exatamente isso que eles estão dizendo aqui, ok? Hoje, se colocarmos a nossa confiança em Deus, podemos vencer Satanás, porque Jesus já o derrotou e compartilha as recompensas de sua vitória conosco. Vamos avançar então, lição de quarta-feira. Momento de reflexão. De que maneira nossa compreensão do caráter de Deus pode ser afetada se não entendermos o tema da grande controvérsia? Bastante. Pode ser bastante afetado. Porque a gente não vai entender o futuro, como vocês viram aqui. Estão explicando completamente errado o capítulo 12. Não vai entender o futuro, não vai saber o que vem. Vai ter uma imagem diferente de Cristo. Porque diz que ele é o vencedor dessa batalha, mas ele expulsou Satanás lá no início. E aqui está dizendo que o reino é dele, mas o reino é do anticristo, até que os reinos sejam entregues a Deus e a Jesus, como diz Anel 7. Então fica completamente afetado o caráter de Deus nesse quesito. Porque cadê a esperança? A esperança está aqui, sendo descrita. Está aqui sendo descrita. Que nós seremos, por mais que formos mortos e perseguidos, a gente vai festejar, porque a gente sabe a nossa recompensa. Essa é a esperança. E Satanás, ele vai vir derrotado, sabendo que pouco tempo resta. Não que foi 7.000 anos de existência aqui. Então o tema da grande controvérsia precisa ser melhor entendido. Do contrário, é uma controvérsia mesmo. Está sendo uma controvérsia tudo isso daqui. Biblicamente, está sendo uma controvérsia. Porque Satanás direciona suas acusações tanto contra Deus quanto contra os filhos de Deus. Bom, essa é a colocação feita em cima do texto, né? Enfim, ele é nosso acusador que nos acusa de dia e de noite até hoje. Como diz a palavra, vai chegar o momento que ele será expulso. Como o fato de Ellen White ter enfrentado tantas dificuldades ao receber a visão e escrever o grande conflito acrescenta importância à mensagem. Como vocês viram, a questão é você balancear se essa mensagem veio de Deus ou não. E nós estamos vendo que, biblicamente, não veio de Deus. E se ela sentiu todas aquelas coisas que nem eu sabia, estou vendo agora, é pior ainda. É a mensagem das trevas realmente. Sem falar dos plágios literários desse próprio livro, que já havia sido escrito por outra pessoa. Será que Deus deu essa visão para outra pessoa? Ou esse anjo deu essa visão para outra pessoa? Enfim. Ou ela pode ter lido também e copiado, né? Uma das duas coisas. Ou todas junto, um pacote. Pode ser. Como o fato de Ellen White ter... Como a cruz demonstra os verdadeiros caráteres... Como a cruz demonstra os verdadeiros caráteres de Deus e de Satanás ao mesmo tempo. A cruz, ela é o ponto principal da salvação de toda a humanidade. E ela mostra o caráter de Deus ao trazer a salvação para toda a humanidade. Aquilo que foi perdido no Éden e foi reconquistado na cruz. Ok? Somente a cruz. Somente a cruz, não o juízo investigativo. A cruz revela o verdadeiro caráter de Deus. O juízo investigativo não revela. O juízo investigativo anula a cruz. Vamos avançar então. Lição de quinta-feira, assumindo o risco. No cerne da grande controvérsia está a questão do caráter de Deus. Satanás desafiou o governo de Deus e fez a acusação de que a lei de Deus não pode ser cumprida. Ele afirmou que Deus é injusto e desigual por estabelecer uma lei que ninguém pode seguir.
Muitos se perguntam por que Deus não destruiu imediatamente Satanás quando ele se rebelou no céu. Deus não teria sido capaz de poupar o universo de muitas dores e tristeza ao encerrar a fonte do problema antes que outros fossem afetados. Tem um compilado de problema nessa primeira parte aqui. Um compilado primeiro. Primeiramente, a questão de trazer a lei é prender a pessoa na primeira aliança. Se tu está prendendo a pessoa na primeira aliança, é que você está colocando em xeque a cruz de Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo. Entende? Então, o que está sendo escrito aqui não tem lógica, não tem nexo. Não tem nexo. Não, os guardadores da lei, não têm mais importância comparados à cruz de Cristo. Porque a finalidade da lei era levar a humanidade à purificação. E isso foi feito na morte de Cristo. Então, a partir de agora, a lei não tem mais tutela sobre mim. O que reina dentro de mim é a graça de Cristo. A minha única luta é contra uma outra lei que Paulo revela. A lei da carne que está em mim ainda. E é uma luta que eu tenho que lutar diariamente. Ok? Porque por enquanto eu ainda estou nesse tabernáculo. Agora, quando esse tabernáculo se revestir, pronto. Por quê? Porque o homem interior, ele foi ressuscitado com Cristo. E já passou da morte para a vida. Então, de que lei que estamos falando aqui? Da lei do Antigo Testamento? É essa? Se você quer viver pela lei, viva pela lei, mas cumpra toda a lei. Então esse texto aqui não tem cabimento nenhum. Satanás se rebelou no céu e Cristo já tinha feito um plano após a queda do homem no Éden. O problema já estava estipulado. E a solução também. A solução foi Cristo Jesus. E o que essa lição está querendo trazer agora é que este problema persegue até hoje. Olha, pode perseguir o problema de Satanás, perseguir a igreja até hoje. Mas vai chegar um momento impactante em que ele será tirado à terra. E essa perseguição vai ser aquela mesma falada por Daniel. Uma grande perseguição que nunca houve, nunca jamais haverá. Por causa desse personagem. E isso a lição não traz. Por que a lição não traz isso? Ah, porque é Bíblia. Porque o anjo relator não disse. Então, como eu sempre digo, faça suas escolhas. Eu fico com a palavra. Para mim é suficiente. Deus deseja amor e adoração, não poder. Nenhuma nem outra coisa podem ser forçadas. Deus não pode nos forçar a amá-lo e adorá-lo, mais do que pode forçar Satanás a fazer isso. O verdadeiro amor deve ser uma escolha. A escolha não vem sem risco. Qualquer pessoa que tenha buscado o afeto de outra pessoa conhece o medo da rejeição. E nada dói mais do que ser rejeitado por alguém que você ama. As duas coisas existem lado a lado, e é impossível fornecer a opção de amar sem também fornecer a opção de rejeitar. Algumas pessoas não buscam amor porque têm medo da rejeição, mas a maioria das pessoas descobre que o amor vale a pena do risco. Deus sabia que a única maneira de se ter um universo onde o amor é cultivado e poder florescer é um que a sua criatura também tenha a liberdade de escolher. Ok, a criatura tem a liberdade de escolher. Tudo bem, concordo. Em partes. Por mais que ela tenha a liberdade de escolher, o plano de salvação já tinha sido orquestrado lá no Éden. E os escolhidos, Deus já sabia de antemão quem seriam os escolhidos. Ele já sabia de antemão. E o sangue foi derramado por toda a criatura. Todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê será salvo.
E aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Ok? Então preste atenção no que a palavra de Deus te traz. Se Deus tivesse criado seres humanos e anjos sem a capacidade de escolha, o mal talvez nunca tivesse existido. Afinal, em um mundo sem opções, não há espaço para fazer escolha errada. Mas tal cenário também impediria o amor, porque o amor requer liberdade. Deus teve que permitir que a rebelião de Satanás seguisse o seu curso para que anjos e outras criaturas pudessem ver duas coisas. Primeiro, que o plano de Satanás era uma artimanha para exaltar a si mesmo, e segundo, que embora a partida de Satanás de Deus parecesse ser pequena no início, o resultado final é a morte de incontáveis milhões ao longo da história, incluindo Jesus Cristo. As alegações de Satanás contra Deus e seu governo pareciam leves ao princípio. Deus não podia forçar Satanás a obedecê-lo. Deus não podia destruí-lo instantaneamente, pois parecia que as suas acusações estavam corretas. As reivindicações de Satanás e as consequências de rejeitar a Deus e seu governo tiveram que se desenrolar para que o universo não caído pudesse ver o resultado completo da rebelião. Bom, vamos lá. Eu acho que essa é uma colocação muito forte, né? A gente querer julgar o universo, como que o universo reage a tudo isso. Quer dizer, isso só pode vir de uma mente que recebeu alguma coisa extracurricular, né? Alguma visão, porque falar desse universo e dizer que tudo que aconteceu aqui tinha que acontecer para que esses resultados pudesse aí mostrar como que aconteceria uma queda da humanidade, eu acho que é muito forte. Porque nós estamos tratando de um Deus onisciente, de um Deus onipresente, um Deus que sabe de tudo, um Deus que arquitetou o plano de salvação desde a fundação do mundo. Então agora eu vou dizer, eu vou ditar agora exatamente como que essa batalha que aconteceu lá, isso daí era para todo mundo ver, tipo assim, não, peraí, eu preciso mostrar para vocês aqui o que vai acontecer se vocês me desobedecer. É isso mesmo? Parece que é isso que está sendo dito aqui. É muito grave. Eu não vou colocar essa informação, sendo que a gente não conhece, a gente não tem um mínimo de capacidade de entender a mente do Senhor. O mínimo que Ele pôde nos deixar foi a Sua palavra, e ainda assim a gente mal compreende. Agora eu vou tratar de coisas assim tão graves? Não. Isso aqui eu deixo para Deus, coisas que eu não sei, eu não consigo mensurar, eu não vou me arriscar. Eu não me arrisco. Isso para mim também é colocar o nome de Deus em vão. Mas, como ela, né, viu tudo, agora, eu acho muito grave dizer, como se Deus estivesse assumindo o risco. Que risco? Deus não assumiu risco nenhum. Deus sabe exatamente o que ia acontecer. Ele criou porque quis criar a humanidade. Deus assumiu um risco. Que risco? Que risco? Aliás, muitos dizem, né, que Jesus poderia ter caído. Jesus não poderia ter caído jamais. Ele é Deus. Jamais poderia ter caído. Ele veio para cumprir o seu papel e cumpriu o seu papel fielmente. Jesus jamais poderia ter pecado. Que risco que Deus assumiu. Que risco. Isso é um absurdo colocar um título desse, assumindo o risco, como se Deus estivesse assumindo o risco. Deus assumiu o risco. Deus não assumiu o risco de nada. Aliás, Deus nos deu uma oportunidade. Ele nos deu uma oportunidade. Ele não precisava ter criado a humanidade. Por que Deus assumiu o risco? Que risco? Isso é um absurdo. Esperança no juízo. Olha só,
esperança no juízo. Vamos ver aonde que isso vai chegar. Lúcifer, no início, conduziu suas tentações de tal forma que ele mesmo permaneceu não comprometido. Aos anjos que ele não conseguiu atrair completamente para o seu lado, acusou de indiferença aos interesses dos seres celestiais. O próprio trabalho que ele estava fazendo, ele atribuiu aos anjos leais. Sua estratégia era perplexa, com argumentos sutis sobre os propósitos de Deus. Tudo que era simples ele envolveu em mistério. Por meio de distorções astutas, lançou dúvidas sobre as declarações mais claras de Jeová. A sua alta posição, tão intimamente ligada ao governo divino, dava maior força às suas representações. Quanta informação, né, que tem aqui. Da onde que tiraram tanta informação se isso não está na Bíblia? Bom, vamos lá. Deus só podia empregar meios que fossem consistentes com a verdade e a justiça. Satanás podia usar o que Deus não podia, bajulação e engano. Ele havia procurado falsificar a palavra de Deus e deturpado o plano de governo, alegando que Deus não era justo ao impor leis aos anjos, que exigir submissão e obediência às suas criaturas. Ele estava buscando apenas a sua própria exaltação. Portanto, era necessário demonstrar diante dos habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo, sua lei perfeita. Satanás havia feito parecer que ele próprio estava buscando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e o seu objetivo real devem ser compreendidos por todos. Ele deve ter tempo para se manifestar por meio de suas obras más. Vamos lá. Como que Ellen White tem tanta informação de Satanás? Tanta informação, nem a Bíblia mostra tanta informação. Olha aqui, quanta informação que está aqui. Quanta informação. Não, você pode ter uma ligação, lógico, de tanta informação. Na Bíblia não está. Ela recebeu tanta informação assim de Satanás? É isso mesmo? E que lei no céu que está dizendo aqui? Que lei é essa? Aliás, Satanás queria mostrar o seu poder para o universo. Sabe? São coisas assim que eu fico perguntando assim, sabe? Da onde tanta informação? Só pode receber direto dos anjos dele, não o anjo relator, que está passando tudo aí, passou tudo para ela. A discórdia que o seu próprio curso havia causado no céu, Satanás atribuiu ao governo de Deus. Toda a maldade ele declarou ser resultado da administração divina. Ele afirmava que o seu próprio objetivo era melhorar os estatutos de Jeová. Portanto, Deus permitiu que ele demonstrasse a natureza das suas reivindicações, mostrasse como funcionariam as mudanças propostas na lei divina. O próprio trabalho dele deve condená-lo. Satanás havia afirmado desde o princípio que não estava em rebelião. O universo inteiro deve ver o enganador desmascarado. Da onde tanta informação? Da onde tudo isso? Da onde que ela tirou tudo isso? Eu fico assim, apavorado com tanta informação que a Bíblia não traz. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás, uma vez que apenas o serviço do amor pode ser aceitável a Deus. A lealdade de suas criaturas deve se basear na convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos despreparados para compreender a natureza ou consequências do pecado. Os habitantes do céu e dos mundos despreparados para compreender a natureza ou consequência do pecado não poderiam naquela época ter visto a justiça de Deus na destruição de Satanás. Se ele tivesse sido imediatamente apagado da existência, alguns teriam servido a Deus por medo em vez de amor. A influência do enganador não teria sido totalmente destruída, nem o espírito de rebelião teria sido erradicado completamente. Os habitantes do céu e dos mundos despreparados para compreender a natureza consequência de pecado. Da onde tanta informação? E eu queria saber da onde tanta informação.
Eu fico apavorado com tanta informação que não está na Bíblia a respeito de Satanás. Como Ellen White conhece de Satanás, né? É impressionante. Para o bem de todo o universo, através das eras intermináveis, ele deve desenvolver mais plenamente seus princípios, para que as suas acusações contra o governo divino possam ser vistas em sua verdadeira luz por todos os seres criados, e que a justiça e a misericórdia de Deus e a imutabilidade de sua lei possam ser postas para sempre além de toda dúvida. Olha só que interessante, né? Olha, fico assim apavorado com tanta informação de Satanás. Como se a lei de Deus fosse o mais importante para ele, que ele quisesse mostrar para os outros. Meus irmãos, a lei só veio por causa do pecado. A lei só veio por causa do pecado. Por que agora essa lei seria apresentada para outros mundos? Aliás, alguém tem informação correta? Alguém sabe com certeza se nós temos outros mundos caídos também? Ah, Ellen White sabe. Tá. Mas aqui a gente só aceita a palavra de Deus, não Ellen White. Só a palavra de Deus. Aliás, vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui sobre Ellen White. Eu vou deixar aqui na descrição o link de uma página para você saber exatamente sobre esse livro Grande Conflito e como que ele surgiu, tá? Um pesquisador, o que eu vou ler para vocês aqui vai estar disponível para você numa pesquisa com milhares de outros artigos aqui, tá bom? Vou deixar o link, mas eu vou ler para vocês aqui agora. Um pesquisador sério, o Dr. Don McAdams, erudito adventista que preparou sua tese doutoral sobre essa obra, declarou que, se crédito tivesse de ser dado a todos os que têm escritos adicionais ao corpo de O Grande Conflito dos Séculos, quase todos os parágrafos deveriam trazer indicações de notas de rodapé. Olha só, o que eu estou falando aqui é um estudioso adventista que estava preparando um estudo. Segundo o relato tradicional, Ellen White recebeu uma visão panorâmica do futuro em Lovett Grove e escreveu partes dela designando a visão do Grande Conflito. Logo mais, o livro Spiritual Gifts e depois Espírito de Profecia, daí o Conflito dos Séculos, posteriormente transformado em O Grande Conflito, representaria uma descrição gráfica da visão do fim dos tempos de Lovett Grove. O livro prediz, entre outras coisas, o movimento ecumênico e a expansão do espiritismo, o domínio papal de todo o mundo e a imposição de uma lei dominical nacional pelo governo dos Estados Unidos, que seria adotada em todo o mundo. A despeito de tantas religiões não cristãs prevaleceram em imensas proporções do globo, budistas, muçulmanos, hinduístas, animistas, taoítas, judeus e etc. Contudo, anos antes da visão de Ellen White, um adventista do primeiro dia havia publicado um livro com exatamente esse título: O Grande Conflito entre Deus e o Homem, sua origem, progresso e conclusão. A data da formosa visão de Lovett Grove é de 14 de março de 1858. É assaz significativo que apenas 4 dias depois, em 18 de março de 1858, apareceu uma análise crítica do livro de Hastings na revista Review and Herald, dirigida por Tiago White. Tornaram-se, pois, óbvio que os Whites estavam familiarizados com a obra de Hastings antes da visão de Lovett Grove. No artigo de Review, o autor, com toda probabilidade, Tiago White, mas também podendo ter sido Uriah Smith, destaca que o livro carecia de alguns aprimoramentos, conquanto todos devam fechar exemplar com um vívido senso de modo pelo qual o grande conflito findará no triunfo do poder e justiça de Deus e a certeza dessa questão. Preferíamos que o autor tivesse tratado com a maior profundidade
os pontos da rebelião do homem e os termos da reconciliação, quando ele fala da arca do testamento de Deus, vista no templo do céu. Teríamos ficado felizes se ele recordasse aos rebeldes de uma certa lei que repousa nessa arca. Se esta constituição do governo de Deus, e sobre a qual revolve inteiro o conflito entre ele e o homem, poderemos, sobre esses fatos, os Whites tinham tido acesso ao livro Grande Conflito de Hastings antes da visão de Lovett Grove. O artigo da Review sugere que certas melhorias poderiam ser aplicadas ao livro. Cerca de 6 meses depois, Ellen White publicou a sua própria versão das ideias de Hastings, logicamente sem qualquer reconhecimento de alguma obra relacionada, tendo por título Spiritual Gifts, volume 1. Tal livro foi o protótipo de edições posteriores de O Conflito dos Séculos, O Grande Conflito. Então, meus irmãos, aí fica com vocês. A história está aqui mostrando que esse livro já tinha sido escrito e ele foi modificado, foi plagiado, depois modificado, porque o escritor ele não guardava o sábado, então Ellen White colocou a questão do sábado ali, enfim, acrescentou outras coisas, não deu ali as devidas considerações que deveriam ser dadas, aproveitou o que poderia, o que não podia, ela acrescentou e disse que foi tudo uma visão de Deus. Ah, sim, foi uma visão que eu recebi de Deus, isso com certeza. Sabe? É muito complicado. É muito difícil. Porque esse livro, ele praticamente é a Bíblia da Igreja Adventista. Só que eu vou dizer uma coisa para você. A sequência cronológica dos eventos vindouros contidos nesse livro, eles estão lá, sabe para quê? Para desautorizar a Bíblia. Porque a sequência cronológica bíblica dos eventos vindouros são completamente diferentes do que está escrito na Bíblia Adventista. O que você acredita que um membro adventista que esteja assistindo esse vídeo vai seguir? A palavra de Deus ou o grande conflito? Pois é. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e você vai me dizer, não, mas o grande conflito ele vem confirmar a palavra de Deus. É mesmo? Só nesse vídeo a gente trouxe muitas informações te revelando que, na verdade, não é o que a palavra de Deus revela. São ideias do anjo relator, que primeiro assombrou Ellen White, mas depois ajudou ela a construir esse livro que desconstrói a Bíblia. Ainda vamos estudar aqui no canal somente sobre o grande conflito. Mas primeiramente, tenha na sua mente que esse livro originou de espíritos malignos, que esse livro veio depois com plágios e acréscimos literários de Ellen White. E esse livro é mais importante que a Bíblia para a Igreja Adventista. Aliás, quando se evangeliza, esse livro está à frente da palavra de Deus. Então este foi mais um estudo da lição. Esteja preparado para responder 7, mas estude verdadeiramente, compare com a palavra de Deus, pese na balança. Tá? Nós não estamos falando aqui de uma placa denominacional. Aliás, cada esquina tem uma, né? Qual está com a verdade? Toda esquina tem uma. Qual está com a verdade? A palavra, a verdade é uma só, meus irmãos. A verdade é uma só. No fim das contas, a minha decisão, o meu compromisso entre eu e Deus e a sua palavra. Ok? E você tem que meditar bastante, porque é a sua vida, o seu futuro, é a sua salvação que está em jogo. Aonde você tem depositado todo o seu entendimento em compreensão da palavra de Deus? Nos livros de Ellen White ou na palavra já revelada? Medite nisso. Eu agradeço a você que esteve até aqui agora. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam conhecer sobre essas verdades. Assista os outros vídeos também. E a gente volta na semana que vem com mais o estudo da lição. Que Deus te abençoe. E até lá. Tchau, tchau, irmãos.